Seja bem-vindo ao Unipod, um programa de conteúdo para capacitação de gestores de destinos, pautado pela consistência, credibilidade e experiência trazidos de uma forma leve e descontraída. E o nosso episódio de hoje do Unipod é sobre captação de eventos, na verdade, monitoramento da captação de eventos. Esse grupo surgiu, na verdade, durante a pandemia, liderado inclusive pela nossa consultora técnica Vanisa Schuller, que os destinos começaram a discutir como que a gente iria trabalhar a captação de eventos no meio de uma pandemia. E aí, Vanisa, como que a gente surgiu tudo isso? Na verdade, foi, como você falou, dentro de uma reunião da Uni, É. naquela campanha Não Cancele, Remarque, né, em que as pessoas ainda tinham a expectativa de que ia durar só 6 meses, né. Eu fiquei um pouco preocupada, porque a gente, ouvindo, né, os rumores do que estava acontecendo na Europa e Ásia, eu disse assim: "Gente, quem sabe a gente fica junto e a gente cria um grupo para ver o que está abrindo, o que está fechando, que evento está acontecendo, quais são as regras sanitárias de cada lugar". E a gente criou esse grupo, né, acho que foi dentro até da reunião da Uni, eu propus, eu disse: "Vamos fazer um grupinho só de executivos", na verdade, é muito importante que a gente fale isso, porque não eram presidentes, não era um grupo institucional, era um grupo operacional. Mais da parte operacional, É, que exatamente. que são as pessoas, os líderes da captação, o pessoal que trabalha no dia a dia da captação. E foi muito interessante, porque mesmo a gente ficou junto, né, durante a pandemia, mas esse grupo permanece unido até hoje, porque a gente está gerando dados que são muito importantes para o planejamento das ações do Convent Bureau. E aí é um grupo formado por mais 25 destinos, mas eu escolhi a dedo hoje 2 pessoas, assim, que são grandes entusiastas, assim, professoras de captação, né, porque eu já não trabalho mais com captação de eventos, eu dependo daquilo que elas, falem. Gabriela Dias e Cristiane Fabres, assim, as minhas 2 amigas queridas, mas que são efetivamente as grandes especialistas em captação, né. Meninas, contem um pouquinho aí desse grupo, desses resultados. Cris? Bom, foi bastante interessante a criação desse grupo, porque a troca de experiências faz com que a gente verifique se está no caminho certo ou errado, né? E a proposição do monitoramento foi muito feliz, porque a gente conheceu um pouquinho a realidade, até o exercício de casa de conhecer a nossa realidade, que por vezes passa, né, despercebida, mas também de conhecer a realidade dos demais destinos, porque sempre nos passam indicativos de como sempre melhorar, como proceder. Então, foi fantástico e a gente está muito contente com E isso. temos aqui a Cris, que é do sul, hoje está representando Curitiba, né, o sul do Brasil, e a Gabriela, que está representando o Nordeste. Exatamente. Para a gente é muito bom a gente poder se comparar com os outros destinos. Às vezes a gente acha que está num momento ruim, e aí quando a gente compartilha com os outros, a gente vê que a nossa situação não é tão ruim assim. Então, foi realmente muito importante esse grupo, e a gente está ali, ó, todo dia junto, compartilhando para poder fazer que os conventions fiquem mais unidos e cresçam. E é um grupo aberto, né, gente? Eu acho que é muito importante a Sim. gente esclarecer isso. A única regra é que trabalhe com captação de eventos, né? Pode até não trabalhar no momento e ter interesse no assunto, mas para fins da pesquisa, se a gente coloca destinos que não estão trabalhando com a captação, distorce muito o dado. Mas antes da gente entrar na pauta, que é o resultado da pesquisa, eu queria que a gente falasse sobre captação de eventos, né? Não é capturação de eventos. Muito importante, né? Captação de eventos também. Com I, Ninguém pelo amor de captar, não Deus. vamos captar, é captar, pegar, né? Prospectar eventos. Cris, por favor, dá uma definição do que é uma captação de eventos. Depois, Gabi complementa aqui com as tuas palavrinhas, bem simples, para quem Perfeito. não entende nada do assunto. Captação de eventos é você conhecer muito bem o teu destino, quais as possibilidades que ele tem e descobrir eventos que tenham características os quais o teu destino consiga atender, a oferta consiga atender a essa demanda do evento. Então, captar evento é ter os predicados necessários de que um evento precise, gerar este contato e a vontade de que este evento ou os decisores deste evento
venham para o teu destino e proporcionar toda essa rede de apoio para que o evento aconteça e seja um sucesso. Mas, na grande verdade, nós, os captadores, somos grandes, eu brinco, né? Porque é uma competição gostosa, os Competidores. destinos, É. né? Somos competidores, mas competidores saudáveis, né? Porque Competidores. Competidores. competidores, Coopera e pronto. compete. Perfeito. Então, para mim, a captação é isso, sabe? É juntar o que eu tenho de melhor e ofertar e conseguir fazer esse casamento do que o evento precisa, o promotor do evento entende como necessário para o evento e poder entregar uma experiência exitosa. E importante saber o momento certo do edital, que está no momento Perfeito, certo de se captar, né? Perfeito. É um processo, né? E para os conventions é muito importante fazer esse papel, porque é ele que vai trazer os benefícios para os associados. Então, quando a gente leva o evento para o destino, a gente consegue compartilhar com toda a rede e todo mundo desenvolve. E eu acho que é muito importante também a gente esclarecer, porque as pessoas acham que o evento vai brotar, né? Até brota, Até brota. até brota, Verdade, porque, verdade. verdade seja dita, existem eventos que acontecem há 80 anos, né? Sim. Congressos, principalmente médicos, que acontecem há 80 anos, 90 anos, muito antes de existirem conventions bureaus. Mas acaba que aquela especialidade a qual o evento se relaciona, né? Tem um grupo ali de eventos que leva esses eventos para os lugares, que não é o papel deles ficar olhando quantos Claro. leitos, qual é a Claro. oferta turística, né? Isso é o nosso papel. Nós, Exatamente. como oferta, temos que ser organizados e ir proativamente atrás desses promotores, né? Mostrando e Isso. facilitando esse processo de vinda para o destino. Isso. Porque, às vezes, acontece da pessoa até ter intenção de trazer aquele evento, mas ela não tem esse Ideia. tempo, ela não sabe se vai caber na cidade, e não é papel dela, o cara é cirurgião, ele é um médico, né? Ou ele é um advogado, ele não vai parar a vida dele para ficar analisando oferta turística. É uma inversão da lógica, né? Demanda fazendo trabalho da oferta, Perfeito. né? Que eu acho que aí é que os conventions entram. E aquela outra máxima que eu sempre digo, né? Embora exista um percentual muito pequeno de eventos que realmente vão escolher aleatoriamente, normalmente alguém tem que levantar a mão e propor a candidatura naquela cidade. Se Isso. ninguém estiver olhando para isso e ninguém levantar essa mão, o evento não vai vir, né? Exatamente. Ou ele tem muito menos chance de vir ao destino. Então, esta entidade que dorme e acorda pensando em que os outros levantem a mão e motivando as levantadas de mão, são os conventions bureaus, né? Exatamente. A gente realmente precisa do anfitrião local para que ele seja a voz ativa do destino. A gente, como convention, a gente não é promotor e realizador de nada. A gente faz toda a consultoria do destino para os organizadores, para as entidades, para elas poderem levar os eventos para a nossa cidade. Se eles não quiserem, o trabalho da gente também para por ali. Então, essa motivação é diária. A gente costuma dizer, o Convention Bureau não capta o evento. O Convention Bureau é a ferramenta pela qual o proponente capta o evento. Então, nós somos a Exato. rede de apoio total e irrestrito que ele precisa de informações confiáveis, dados, né? A receber o próprio caderno de encargos do evento e fazer essa composição e vestir o evento dentro da cidade, do que ela oferta. Então, é um papel extremamente importante e é bem isso. Se a gente não acenar que a gente quer o evento, tem vários outros, Com as mãozinhas, os né? agentes, que eu digo, os próprios comerciais de espaços, etc., que fazem esse papel. Então, é importante que os conventions tenham, e como já tem, de fato, esse papel de coadjuvante na proposta do Ei, estou aqui, existo e teu evento cabe perfeitamente aqui. E às vezes Então, ele vamos nem conversar. sabe, né, que o Exato. evento dele cabe, porque ele É. conhece 1 ou 2 espaços. Não, mas a gente acha soluções Exato. que são compatíveis. Às vezes é uma mudança de layout, às vezes é um desenho, né, de uma planta que a gente faz um auditório silencioso. Mas não tem 3 auditórios, mas se cria, né? Hoje em dia a gente faz 3 Exatamente. auditórios silenciosos e num pavilhão qualquer. Perfeito. E já tá lá, e aí a gente faz o check nas necessidades. Então, o Convent Bureau acaba sendo um parceiro muito estratégico. Mas vamos falar aqui da pesquisa, porque a gente tem muito assunto para conversar. Eu queria só relatar, né, para quem está nos ouvindo, que essa pesquisa são 20 entidades só que participam, mas são os maiores Convent Bureau do Brasil, né? Curitiba, Floripa, Brasília, Porto Alegre, São Paulo, Campinas, Rio, Goiânia, Natal, Visite Ceará, Santos, Salvador, Maceió, Balneário Camboriú, Porto de Galinhas, Visite Iguaçu, Gramado, Canela,
Bento e região, Recife, Visite Uberlândia. Ou seja, né, assim, acho que as maiores entidades, né, de marketing de destinos que nós temos da de destinos que trabalham captação de eventos estão aqui, né, com algumas exceções. Mas aí, acho que é para a gente compartilhar, né, com o pessoal, o número exato de eventos em captação. Essa análise foi feita, sempre é feita em dezembro. Em dezembro ainda tem eventos que estão finalizando com o ano, tem processos que estão ainda para o ano seguinte, então não é um fechamento total. Normalmente lá no dia 31 ainda tem uns resquíciozinhos, né, que aparecem. É que tem alguns eventos que estão acontecendo ali meados do dia 15, dia 20 ainda, né? Ainda tem uma sobrinha, né? Antes do Natal. E aí, nesse mapeamento dos 20, nós tivemos 253 eventos em captação, né? Uma média de 14, né? Que ainda estavam. Então, isso acho que para o final do ano ainda é, né, um número bem significativo. Isso considerando que nós tivemos um que não tinha, né, mais eventos em captação, então ele deu uma baixadinha ali na média, uma média de 12,6 em dezembro, que teoricamente a gente já fechou. Um dado que a gente começou a fazer a partir da própria Embratur, quando retomou, né, os eventos internacionais, era ver quem estava trabalhando com eventos internacionais, né? Porque a gente teve um período aí de recuperação, que a gente já vai chegar no slide aí para vocês comentarem, pós-pandemia, né? Porque os congressos pararam. Né? Eu acho que isso foi até 2022? 2022, a gente pode dizer que foi o auge, né? 21 foi o pior. 21 era o absoluto. Nada. Zero. O 22, alguns corajosos e eventos que realmente precisavam acontecer por conta de ou estatuto ou deliberações de espaços. Mas 21 foi o ápice. E que aconteceram ali mais para o segundo semestre de 22. Mas o calendário se regularizou em 24. Porque 2023 a gente ainda estava com muito evento remanejado, muito destino fazendo 2 eventos, assim, que não era para ser na mesma região acontecendo por causa, enfim, da pandemia. Mas 24 que começou a regularizar o calendário. E os eventos internacionais, então, demoraram mais ainda, né? Porque assim, a gente estava com fronteiras fechadas, né? Ninguém nem cogitava, o cenário de eventos internacionais acabou, e isso teve um impacto, né? Um dos itens mais interessantes é que nós temos um destino que tem, olha a diferença, um dos destinos que a gente não revela dados individuais, né? Eu faço, consolido, mando os dados consolidados. Mas tem um destino que está trabalhando com 41 eventos internacionais. Uau! Né? Enquanto que o segundo colocado tem 9 eventos, né, em captação internacional, 2 com 7, 1 com 6, 3, 2 e um evento só com 6. Ainda, então, é um mercado que está lentamente. A Embratur, no ano passado, lançou novamente a política de apoio, né, que fazia muita diferença. E aí tem a captação internacional. Antes de eu falar aqui queria que vocês vissem, porque o pessoal não está conseguindo visualizar, eles vão ter que baixar, né, o nosso material, né, que depois a gente dá as dicas de como eles baixarem o material, mas eles não estão enxergando porque está pequenininho. Qual é a maior, lá em Curitiba, o que explica que os eventos... Vocês têm algum tipo de resistência na captação internacional? O que é a argumentação das pessoas quando vocês propõem o internacional? Na verdade, em Curitiba, a gente tem uma característica que eu acredito que acompanha a grande maioria dos destinos, né? O proponente, ele ainda não se sente seguro o suficiente para o pleito de um evento internacional. Por mais que a gente diga que o incentiva, o apoia e trabalha com ele nessas estratégias, o que a gente sempre ouve é aquela frasezinha: esse passo é muito grande para mim, é o primeiro ou é o segundo evento que eu estou entrando em captação, e eu acredito que exista um pouco dessa mística de que a captação de um evento internacional é tão mais difícil. Né? E não, a gente pega os cadernos de encargos, realmente você precisa de uma dedicação maior, e talvez a palavra seja isso, é esta dedicação maior do proponente do evento nesse processo de captação, porque os deslocamentos são, eu digo assim, além de mais custosos, mais longos,
do que numa captação nacional, mas aos poucos a gente verifica que também quando eles participam, quer seja como membro de uma comissão de captação internacional, ele consegue identificar e perceber que não é tão difícil assim. Então, em Curitiba, a gente já percebeu algumas solicitações de eventos que aconteceram na cidade, os embaixadores entenderam que o processo é apoiado pelo convention e já estão solicitando a entrada de um latino-americano. Parênteses, tá, gente? Porque nem todo mundo está familiarizado com a palavra embaixadores, Perdão. né? Então, vamos lá. O embaixador, normalmente, nos destinos, é o líder, né? A pessoa que encabeça um processo de captação, né? E com quem a gente tem um relacionamento. Só fazendo parênteses, porque como isso tá... Embaixador, no nosso caso, é um anfitrião. A gente chama ele de anfitrião. Isso, que é uma palavra muito boa. Inclusive, mas essa é uma palavra que a gente importou do inglês, né? E lá se chama Ambassador Program, né? E aí a gente fez essa releitura e muito pouca gente entende, né? O embaixador, e às vezes acha que é o embaixador do país, do não sei o quê. É o Ambassador Program ou, né, o host daquele evento, que é o anfitrião que está recebendo esse evento. Gabi, a mesma situação em Recife, Então, apesar de ser uma outra região do Brasil, mais próxima aí com a Europa, com os Estados Unidos, faz diferença? Faz, quando a gente tem voo, faz. A gente parou de trabalhar um pouco a captação internacional justamente porque a gente ainda não tinha recuperado os voos internacionais. E aí isso dificulta demais o processo. Não dá para a gente tentar captação internacional se não tem como o pessoal chegar, né? Então, agora que a gente está conseguindo voos novos, a gente tem ligação com a Europa, tem ligação com os Estados Unidos, com a Argentina, e aí a gente começou a pensar de novo nesses eventos internacionais. E também o destino ele tem que estar pronto, né? O destino tem que ter uma certa infraestrutura para poder, de hotelaria, de centro de convenções, hotéis de rede, porque senão o processo também não fica redondo, né? Exatamente. Então, agora a gente está com o destino um pouco melhor para poder receber esse tipo de evento e já estamos trabalhando. A gente vê aqui, pelos resultados da pesquisa, que não é uma prioridade para os conventos. Eu acho que justamente por essa questão, a exceção daquele né? Por ele ser mais complexo, por ele ser mais custoso, por normalmente ele ser mais longo prazo, né? Então, assim, quando você tem pouco dinheiro para investir, você vai investir, vou investir em nacional, eu vou investir em nacional. E quando você tem uma meta de beneficiar a hotelaria, que tanto faz para o cara, se o hóspede ele vai pagar a mesma tarifa, sendo internacional ou nacional, a gente acaba investindo naquele nacional. Muito diferente era lá em 2004, quando, né, a gente tinha todos os custos pagos lá pela Embratur, que era mais barato fazer uma captação internacional do que nacional, né? E a gente vai ver que ali também muda a questão das defesas de candidatura não serem mais tão presenciais, Isso, né? exatamente. Então, aqui, o que a gente vê? Que os conventions não recebem, né, demanda, a grande maioria não tem pedido, e o convention não estimula por essas situações. Ninguém falou que o destino não é adequado, justamente o que tu falou, né, Cris, que as necessidades de um evento internacional e nacional, exceto o acesso aéreo, são as mesmas, o mesmo perfil, nós estamos completamente adequados nos nossos centros de eventos, nas nossas, né, estruturas hoteleiras, não tem diferença nenhuma, né? A gente até achou algumas respostas que há entusiasmo de alguns promotores, mas que realmente tem essa insegurança financeira, né, e econômica de dar conta do evento. Perfis dos eventos captados, aqui eu queria uma explicação de vocês, que a gente tem, né, essa tradição do associativo, que deu 20, né, todos os conventions trabalham eventos associativos, 8 apenas trabalharam eventos corporativos, 8 trabalharam eventos esportivos e 1 só feiras de negócio. A gente acabou de fazer uma reunião com a UBRAF, né, um pod aqui com a UBRAF, e a dificuldade que é de tu mover uma feira, né? Então, comentem um pouquinho o porquê que os conventions preferem os eventos associativos. Na verdade, Vanessa, eu acho que não existe uma preferência, existe uma vocação natural ao associativo, né? Essa conexão do convention com o associativo, até porque as grandes entidades que promovem eventos técnicos científicos, elas já têm um rito de evento, muitas delas já têm até um núcleo de eventos estruturado,
e isso facilita bastante a nossa conversa, o entendimento, né? É difícil para o associado, às vezes, entender o que é o convention, imagina para uma entidade médica, né? Então, é um trabalho que a gente vem fazendo, acredito que individualmente, cada convention dessa explicação, mas o associativo, ele tem uma facilidade melhor de entrada. O corporativo, uma decisão muito empresarial, muito de board de diretoria e muito na razão, perdão, muito na emoção, né? Diferente do associativo, que é bastante razão em termos da conformação, né? Em termos de conformação. O esportivo, a grande maioria deles depende de decisões políticas que não passam pelo convention, né? Então a gente consegue sim apoiá-los, mas a captação de um evento esportivo ela se torna um pouco mais difícil. Feiras de negócio, eu acredito que vá muito por conta do destino, se o destino está preparado para receber, existe estrutura e infraestrutura para receber, mas o associativo é aquela coisa do pipoca e guaraná, sabe? É uma coisa que tá, é um conversando com o outro, né? Então é bastante fácil. Você concorda, Gabi? Concordo. O corporativo ele vai muito pelo orçamento. As próprias empresas já têm o contato direto do nosso associado. Então, ele não passa pelo convention para ter o contato com o hotel, para ter o contato com a agência, ele já vai de forma direta. Até porque a própria hotelaria, todo mundo já se vende de forma direta para as empresas. Então, a gente fica mais ou menos ali sem ter como fazer essa entrada. Como chegar, né? Exatamente. Então, é uma mudança do perfil do próprio convention, você encontrar uma forma de se fazer necessário para o corporativo. O associativo não, ele tá ali com o caderninho dele de encargos, ele precisa do destino, e o destino, quem manda no destino é a gente. É mais fácil. Pipoca e o Guaraná, adorei essa expressão, vou usar. Exatamente. Porque realmente tem esse match, né? Exatamente. Eu preciso circular o meu evento, porque eu tenho associados em todo o Brasil, e muitas vezes dentro do meu estatuto está escrito que eu tenho que fazer essa circulação desta forma, né? A rotatividade. E, ao mesmo tempo, eu preciso achar destinos para levar este evento, né? Então, realmente é um match, né? E o corporativo tem essa questão do velado, né? Eu acho até que a própria hotelaria tem dificuldade em passar, e tem muitos eventos corporativos que, inclusive, são proibidos de colocar naquelas plaquinhas, né? Da recepção que o evento está acontecendo, porque são, às vezes, reuniões sigilosas, né? E que a gente nem tem que saber que existe. Exatamente. Então, a gente tem essa dificuldade de conseguir aí o acesso ao corporativo, né? Bom, perfis dos eventos apoiados. Aí, no apoio, né, vocês já sabem, então vamos lá. Eventos captados é aquele evento em que o Convention Bureau se envolveu no processo de candidatura. Então, não estava confirmado que o evento vinha para o destino, e o Convention Bureau teve uma participação importante na definição dessa sede. Isso é o que a gente considera evento captado. E a gente faz super esse alinhamento, né? Eu devolvo os formulários. Quando eu já vejo que eu captei 70 eventos, eu olho ali o destino, eu disse, volta, eu disse, amigo, ó, Entende. vamos lá, vamos repassar o conceito. Eu sou a curadora, né, gente? Não posso botar lá e fazer um desvio padrão. Qual é o problema disso? É que vai criar um desvio padrão para vocês, que vocês vão ter que prestar conta para a diretoria. Por que não captar no 70? Exatamente. Se tem destino menor que está captando 70. Então, o alinhamento conceitual é muito importante, né? E aí, a gente tem ali o apoio, o apoio é depois. Então, o evento foi captado, chegou, pode ser que ele recém tenha sido captado, e ele chegou com uma necessidade gigante, ele chegou no destino precisando de praticamente tudo, né? E aí entra o Convention Bureau para facilitar esse apoio. Aí já temos uma média bem maior, né? Que são quase 45 eventos, né, apoiados. Algum comentário dos eventos apoiados? Porque eu não faço muito, né? Bom, aqui nós tivemos uma média, um total, né, de congressos captados. Veja, a gente teve o que captou o maior número de congressos, captou 29, 27. Olha, as médias eu achei bem altas. Tem alguns destinos que a gente sabe que são maiores em tamanho de convention e maior em destino, que a gente sabe que acabam concentrando uma maior quantidade de congresso, mas eu achei, pessoalmente, assim, os números não muito distantes, né? 29, 27, 24, 23, 18, são números bem expressivos. Recife cresceu bastante, né, minha amiga? Crescemos Me bastante. Conta aí desse processo de crescimento de congresso. Pois a gente está com um novo equipamento na cidade, que é o Recife Expo, e a gente está com o centro de convenções concessionado. Então, com 2 equipamentos novos, a gente está entrando de novo para os eventos associativos, principalmente de 3.000 pessoas
a mais, né? Tem muita Então, demanda reprimida, né? muita, muita. A gente ficou muito tempo escondido no Nordeste, quando no comecinho era só a gente em Salvador que tinha centro de convenções. Aí depois veio Natal, Fortaleza, Maceió, todo mundo com seus centros. E Recife ficou parado no tempo. E aí agora a gente está saindo desse limbo e estamos de novo Que legal. aparecendo de novo. E aí isso remete completamente nos resultados do destino. E Que legal. Curitiba? Curitiba teve um processo, quando eu fui executiva de Curitiba, foi exatamente esse momento, foi 2001, quando inaugurou o Estação. Então, tinha até então um centro de convenções, que era um cinema adaptado, né? Isso, Era um exato. cinema adaptado. E o que eu senti quando o convênio foi implementado é que os promotores não achavam que aquele equipamento era condizente com a reputação vanguardista que De era de Curitiba. Curitiba. Como é que eu vou trazer um evento numa cidade que se diz, né, vanguardista e ter um centro de convenções que não era compatível? Quando houve o investimento do Estação Convention Center, que era, né, do grupo Boticário, e criou assim um centro de convenções de primeira linha, Curitiba não perdia nada. Por quê? Porque tinha uma demanda reprimida de muitos anos, e aí sim a gente vê o impacto que tem um centro de convenções na dinâmica da cidade, né? O quanto esses equipamentos podem mudar a vida da cidade, né? Como é que tá Curitiba? Curitiba, a gente passa por um momento interessante, né? Curitiba, há muitos anos, clama por um centro de convenções maior e que tenha uma maior funcionalidade na questão de recepção de tipos de eventos diferentes, né? Hoje nós temos equipamentos que têm uma agenda já bastante comprometida, porque Curitiba é um player importante no cenário do Sul, então as agendas já estão basicamente comprometidas 25, 26, 27, tá? E tivemos a promessa do nosso governo do estado da criação do nosso novo centro de convenções. Aí sim, um equipamento bastante grande e competitivo e que consiga receber as mais variantes, né, dos eventos. Então, o momento de Curitiba é de espera e estamos bastante ansiosos para que assine logo essa Qual que é a documentação. expectativa de ficar pronto o centro de convenções? Não existe uma expectativa, Keila. Existia, assim, existe um projeto e uma intenção muito grande, existe já o local e as conversas, né? Mas para nós ainda não chegou de fato essa questão de Do como deadline, será né? o formato ou de quando será. Mas a gente está bastante confiante. Isso Vai a tá gente certo. vê como muitas cidades no Brasil ainda têm essa questão de ter uma estrutura que a gente vê, diz, meu Deus, que pena que não tem um centro de convenções maior, Mas, né? Vanisa, a tua fala do momento 2001, ela está exatamente No mesmo- encaixando no mesmo momento. Então. Porque o que a gente ouve nas captações? Vocês são vanguardistas em tudo. A cidade mais inteligente, a cidade mais verde, a cidade... tudo. E aí os nossos espaços precisam acompanhar essa dinâmica, né? Então, eu vou torcer para que assim como deu certo na tua época... Não, dê vai dar. agora. Bom, meninas, acho que é uma coisa muito importante que a gente esclareça, porque as pessoas acham assim, ai, captou o evento. Eu acho que é um problema nosso de comunicação. Nem sempre a gente fala como funciona o processo. A gente informa, né, nós, gestores de convênio que já fui, né, captamos um evento e parece que você fez um passo de mágica, né? E eu acho que é muito importante esse espaço para a gente desmistificar isso aqui. A gente acrescentou perguntas no questionário justamente para isso, né? A média da conversão das candidaturas, né? A gente teve aqui menos da metade dos processos. Depois a gente vai chegar lá no lead, que foi o pedido da Gabi, né? Quantos contatos você faz para chegar num processo? Perfeito. E quantos dos processos iniciados você converte? Então, aqui nós estamos falando de conversão. Então, quanto maior o número de candidaturas, maior a possibilidade de conversão. Perfeito. Mas ainda assim, ela é baixa, né? Vejam que menos da metade, a maioria dos respondentes colocou que é menos da metade. E, de novo, nós estamos falando dos principais destinos de eventos do Brasil. Nós não estamos falando dos pequenos, né? E a maioria teve ali um bom número, né, de cinco dos respondentes, né, um quarto da pesquisa colocou ainda que a maioria, e eu acho que é por causa dessas melhores estruturas, o destino que está mais pronto, preparado, né, e até uma grande maioria. Então, de novo, voltamos. Não tem candidatura, não tem evento, porque vários destinos conseguem converter
a maior parte das candidaturas, né? Então, a falta que um Convention Bureau faz, né? De É. alguém acordar e dormir pensando em Pensando. trazer eventos para o destino. Essa Então, questão gestores de destinos aí que têm intenção de criar um convention bureau, olha a oportunidade. Tá passando, né? Eu acho que também as equipes de captação elas estão muito mais profissionais dentro dos conventions. Então, por exemplo, a nossa taxa de conversão foi muito boa. Porque antes da gente ir fazer a captação, a gente também faz a análise das possibilidades. Então, a gente tem um CRM, a gente tem todo o diagnóstico do destino, a gente vê data, vê local, vê quem são os concorrentes. E só vai para a candidatura se realmente a gente vê que vale a pena. Se a gente vê que não vale a pena, a gente só vai se o médico ou o professor ele querer muito. E mesmo assim, a gente ainda fala, vamos entrar na fila, vamos fazer o processo. Então, também essa questão dos profissionais de captação estarem cada vez melhor, ajuda essa conversão a ser melhor também. E sempre tendo em mente que a captação de evento é um processo. Eu brinco sempre que ela é um casamento, né? Tem o período do noivado, o namoro, o noivado e o efetivo casamento, que é quando o evento partimos para a captação, porque é um relacionamento com esse proponente meio que é semanal. A troca de informações, de contato, e é um construto, né? Você vai construindo junto com ele as estratégias, entendendo a entidade, os valores, o que O próprio captador, hoje, ele é uma pessoa que tem que estar muito ligado a essas nuances das entidades às quais ele está captando o evento, porque isso reflete no resultado. Diretamente. Tem processos que a gente já entra, bem como tu comentaste, eu já entro sabendo, não vai fechar com a gente, porque a gente conhece o histórico da entidade, mas eu não posso frustrar a vontade desse proponente, por quê? Porque ele, para mim, vem a ser um embaixador, e se nessa edição eu não conseguir converter, a chance de uma próxima é muito grande. Mas aí cabe a gente também falar com ele, explicar o processo para que ele também saiba em que momento agir. A gente passou, assim que eu entrei no convention, eu passei 4 anos captando um evento que aconteceu. Eu consegui depois de 4 anos, todo ano. Agora na fila, vamos lá. Saiu, agora a gente está em terceiro lugar, agora a gente está em segundo. E o ano que era nosso, todo mundo já sabia, mas era o processo. Então, tipo, a secretária da sociedade virou minha amiga, tipo, íntima. O médico a mesma coisa. Você de novo? Ganha pela mês insistência. O profissional que é ansioso não pode ser captador de eventos. Eu queria chamar muita resiliência. Duas questões, né? Uma que não tem recorte e cola. É impossível. Exato. Assim, ou você não vai ter conversão nenhuma. Então, esse processo de entendimento dos valores daquela entidade, da forma que eles se comunicam, se ele é mais formal, se ele é mais informal, se ele é mais digital, se ele é mais analógico, quem são os decisores? Porque às vezes a entidade tem um perfil, mas os decisores são pessoas mais velhas, são mais, vamos mandar tudo digital. Não adianta, vai ter que mandar um impresso, né? Você sabe da minha implicância com o impresso, mas a gente tem que olhar quem é a tomada de decisão. Né? O PowerPoint, porque é algo que eles conseguem manusear. E até aquela questão, né, que eu brinco, que eu tinha um cliente lá no Porto Alegre Convention, que era a Júris, né, a Associação dos Juízes, e depois eu ia para a zootecnia na Universidade Federal. É impossível a mesma roupa, o mesmo comportamento. Então, eu tirava no carro, eu ia de tailleur, né, de saia e blazer, chegava no carro, eu botava uma calça jeans por baixo, tirava a saia, tirava o salto, botava a bota, tirava todos os pendurucalhos, né, do rosto e ia para a Universidade Federal. Por quê? Porque é uma questão de adequação aos valores do teu perfil de público que a gente tem, e a gente está falando com todos, né, o mais legal desse congresso, eu gosto sempre de chamar isso, você tem a Sobraci, que eu sempre falo, né? Associação Brasileira de Observador de Saci. Gente, olha que delícia isso, né? Você tem o Congresso da Wicca, né? Você tem aí todos os contatados, Congresso Internacional dos Contatados. O universo, as pessoas assim, mas eu não tenho centro de convenções. E quem é que precisa? Você precisa de centro de convenções, né? Para um congresso da Wicca. Você precisa, muitas vezes, nós estamos falando de 200 pessoas, 300 pessoas. Então, o universo dos congressos é muito... É maravilhoso. E hoje a gente aprendeu no episódio com a Ubraf que não precisa ter centro de convenções. Dependendo do porte do evento, você pode montar uma tenda. Exatamente. É que mudou muito, né? Hoje se mudou tornou muito. um processo orgânico também, né? Essa inquietação que eu acho que a pandemia trouxe na gente nos fez ver que
o espaço é importante, mas a formatação do espaço não. Ele não precisa ser uma caixa ou obrigatoriamente seguir um padrão. Qualquer espaço, desde que trabalhado, é um espaço. Exatamente. Exato. Gurias, uma coisa que me chamou a atenção também, eu queria que vocês comentassem isso, que antes da pandemia a gente trabalhava com um calendário muito amplo, né? Eram eventos, assim, 5 anos na frente, Exato. 4 anos na frente, e agora tem esse imediatismo, né? Assim, era 24 para 25, que não dá nem tempo de promover na próxima edição, Isso. e 26. Vocês perceberam isso também com o destino de vocês? Demais, e eu acredito que isso veio muito por conta, claro, a pandemia bagunçou com a gente, né? E para as sociedades médicas e para as entidades em geral, a insegurança que ficou com a questão de trocar de data e contratos e toda uma burocracia que se gerou, transformou também a forma das entidades, a antecipação ao fechamento do evento. Isso para nós em Curitiba é bastante evidente, né? O que era um gap de 4 anos facilmente se transformou em 2,5, Isso. 1 ano. É. Então a gente tem aqueles eventos que decidiam 3, 4 edições em um. Não existe Não mais existe mais. isso. É. Né? Então ficou muito mais dinâmico o processo. É importante. E acho que veio para melhorar isso. É, Veio e- para a gente poder acelerar um processo que sempre foi muito a longo Moroso, prazo. né? É porque era E muito aí- presencial, eu acho que a promoção, né? No momento em que você tem outras formas de promover o destino, que você não precisa estar na edição anterior para promover. Não, hoje a gente tem mídia social, a gente tem Tudo. outras formas de ativar essas pessoas que não precisa daquela antecedência, porque era tudo presencial, né? E isso também, aqui eu acho que é interessante, a gente vai ver no próximo slide, aqui a questão da tomada de decisão, né? Não só a história de não ser mais presencial, a tomada de decisão. Eu acho que isso impacta muito nos orçamentos dos conventions, Completamente. né? Porque assim, o que era o caro? Eu me lembro que a gente tinha que escolher limitar a nossa candidatura porque tu tinha que defender aquilo presencial. Exatamente. E defender presencial era muito Caríssimo. caro, né? Dependendo do destino, no internacional, fora de cogitação. Não temos dinheiro para captar, fazer promoção, Internacional. captação internacional, né? Isso mudou também, né? Mudou. Hoje a gente tem boa parte das tomadas de decisão que são online. Na realidade, a gente outro. hoje Esse aqui, recebe os clientes. Antes a gente ia lá fazer a defesa, agora a gente manda a defesa, faz tudo online, mas as visitas técnicas isso é. aumentaram demais. Então, tipo, a gente brinca que o orçamento ele deu um 180 ali, porque a gente gastava indo, agora a gente gasta recebendo. Perfeito. Só que quando a gente gasta recebendo, a gente gasta menos, porque aí o hotel Tem é parceiro, apoio. o restaurante é parceiro. E a efetividade, quando É você muito recebe, é melhor, muito é maior, muito porque a melhor. experiência do que você fala numa assembleia, claro que é motivador, é fantástico, mas nada se compara a essa pessoa que vem, geralmente, Já com ela o tem olho olhar, técnico. Então, ela enxergou o evento no destino, pronto, Acabou. você já passou por esse processo. A questão do presencial, realmente, a gente ali verificou que fica muito por conta dos doutores tradicionais e os professores sim. tradicionais. Sim. Mas tu não tem mais espaço para fazer a defesa. Não. Ele quer que você esteja lá divulgando, mas não a defesa... defendendo. Exatamente. Não, e até porque as defesas normalmente eram dentro de uma Assembleia Geral, que tu era o último item da pauta, o pessoal já estava de saco Cansado, cheio perfeito. de votar, daí tu tem 5 minutos, daí ainda tinha o povo que extrapolava os 5 minutos, então, realmente... Ai, eu sinto saudades. mas Eu aí sinto eu não- saudades. eu não- Era eu- divertido. Era Era. divertido quando a gente tinha muitos destinos Concorrendo. iam todos os conventos, a gente fazia aquela bagunça, era divertido. Mas era olha, divertido. aqui a gente tem 8 destinos que colocou que nenhuma defesa foi presencial, né? E os outros 8, menos da metade das defesas de candidatura foi presencial. Então, realmente, isso não é só algo que vocês identificaram. E eu vou voltar aqui, que era outra coisa que eu vi que mudou, que é justamente a decisão de assembleia, né? Diminuiu, porque antes era Muito. quase tudo por assembleia. A gente tinha um percentual Tudo. bem pequenininho Em de diretoria, comitê. E aí, na Assembleia, a gente tinha que ter uma estratégia de grande público, né? Era. Porque quanto maior o número de participantes, Maior a chance maior de- o emocional, Era, né? era. E quando era um comitê, você tinha que ser muito técnico. Então, e outra questão que isso aqui muda é
o material que você vai ter que entregar, né? Se a defesa mas não é mais presencial, o teu material vai ter Tem que que ser falar por muito você. assertivo, tem que falar por você, né? Perfeitamente. Então, isso aqui a gente Refletir a também viu estratégia, e né? volta a diretoria nacional, que era lá, né, antigamente, a diretoria nacional. Se a diretoria nacional muda o destino, mudou para vocês com quem vocês contatam? Vocês têm feito contato direto com a nacional ou vocês Depende fazem do com a evento. regional? Depende do evento. A gente sempre procura primeiro a regional, mas muitos eventos já é tudo a nacional que está tomando a decisão. Mas a gente sempre prioriza ter o nosso anfitrião local, porque mesmo que não seja a decisão dele, mas ele vai nos ajudar no processo de convencimento. E quando vem a diretoria nacional fazer a visita, ele tem que ser recebido por alguém da área, Perfeito. então, Sim. tipo, é importante. É bem interessante isso, porque quando eu, né, me capacitei em 98, né, gurias, assim, com a Varig. Naquela época, pré-internet, né, porque a internet estava engatinhando, o contato era com a Nacional. Então, tu tinha lá no banco da ICA, por exemplo, da International Congress Convention Association, a gente vinha, tinha Nacional. Por quê? Porque não tinha página da Nacional com os núcleos regionais. Então, tu tinha que te comunicar com a Nacional para a Nacional chegar na Reportar regional. regional. E aí a gente voltou nesse processo, né? Aqui tem uma questão, a gente já está se encaminhando para o final, a gente já está dando spoiler, né, Keila? Assim, é só spoiler que é para o povo ficar motivado. São 52 laudas, né? Nós estamos É. aqui no rapidão, assim, só para dar um gostinho, e depois Isso. nós vamos ter um só uma episódio pílula. só de captação, tá? Para Perfeito. falar de BO de captação, de Adoro. história de captação, de Também. problema É a de melhor captação. parte. Mas, assim, um BOzinho bem rapidão. Por que é que a gente perde, né? Aqui, olha que apontou, né? A maior parte foram do alto custo dos espaços para eventos. O segundo lugar com as subvenções dos concorrentes, né? Ainda chegando muito dinheiro de bancar centro de eventos. Uhum. E a falta de disponibilidade. Vejam só, tudo gerando em cima de centro de eventos, né? Alto custo e falta de disponibilidade. O mercado está muito aquecido, Tá né? muito aquecido, tá. A gente está com todos os 2 centros de convenções com a pauta cheia em Recife. E aí isso atrapalha muito a captação, porque a gente precisa. E como agora é tudo de muito imediato, antigamente a gente não tinha esse problema. Mesmo com a pauta cheia, a gente estava trabalhando 3, 4 anos na E frente. você tinha Agora uma flexibilidade maior Maior. de trabalhar com 2 eventos na mesma data, porque você conseguia fazer essa matemática. Bom, se ele desistir, E- encaixa o outro. Hoje você não consegue mais, porque ambos estão com o mesmo tempo de decisão. Exatamente. E é isso, essa ânsia por procurar muito rapidamente faz com que a oferta diminua muito, né, de datas. Hoje eu te diria que em Curitiba a gente trabalha com encaixe. Então, como que nós captamos eventos? A gente verifica as possibilidades dos espaços em disponibilidade. E procura evento que se encaixa ali. Exatamente. É o processo inverso, da Exato, sazonalidade. É. E que é muito estratégico, eu acho muito legal isso, né? Porque tu vai, por exemplo, Gramado, que é onde eu moro, né? Tenho casa. Nós temos Natal Luz, que a hotelaria está lotada, então é muito Sim. difícil você encaixar, mesmo que o centro de eventos esteja disponível, você não tem a acomodação. Acontece, a gente no carnaval, né? a gente não tem eventos em Recife em janeiro e fevereiro, até o carnaval, a gente só recebe corporativo na hotelaria. Os centros de convenções não tem o que receber, porque a cidade para. Não tem jeito. E aí, outra coisa que tá dificultando bastante a tomada de decisão é o preço das passagens aéreas. Isso Tava ali naquele também a gente do Nordeste está assim, pegando as pontas, bastante. né? Eu acho que as pontas sofrem muito com isso, né? Porto Alegre, Curitiba. Curitiba ainda está perto do eixo te dizer, ali. Acho que o custo passagem ainda não me afeta tanto. Mas eu acredito que seja uma tendência, porque a gente vem verificando o aumento diário, né? Então, eu acredito que esse dado vai dar uma aumentadinha, sim, o custo. Bom, aqui eram os leads, né? O leads únicos a gente coloca. Eu acho que é importante para o pessoal ver, né, o quanto a gente trabalha aqui com uma base de dados. A grande maioria tem ali, ó, de 100 a 300 leads, ou seja, aquilo que você estava falando, de relacionamento. Não é mandar e-mail, né? Mandar e-mail nunca mais falar com o cara. É trazer para perto, mandar material, dar um hello, visitar, né? Convidar para uma ação do convention. Eu acho
acho que os leads, eles são programas de lembrado, né? relacionamento permanentes. O Permanente. Recife tem um trabalho muito legal, né, dos anfitriões, e acho que Curitiba também. Também. E Uhum. não é só uma coisa esporádica, né, meninas? Eu acho que isso é muito importante que a gente destaque, que não é assim que a gente capta evento, né? Oh. Batendo uma vez na porta e nunca É mais. porque é um Não. processo de confiança, né? Por É. isso que esse manter-se presente, se fazer útil, para eles é muito importante essa confiança, né? E essa relação. A gente tem médicos que no último dia do evento ele te olha e diz assim, mas nunca mais eu eu faço quero. evento. No outro ano ele tá ali, Não, vamos. passou 4 meses, ele escuta, recebi a cartinha lá para propor o Sul Brasileiro, bora. Então bora. é isso, né? É o trauma inicial, mas ele sentiu essa confiança e houve a entrega por parte do convention. Então ele se sente tranquilo para seguir para uma próxima. E esse relacionamento vai sendo passado de presidente a presidente. Perfeito. Então, se a gente perde o contato com um, provavelmente não vai chegar no outro. Então, a gente tem que estar ali É. todo dia. E a tecnologia Aí nos ajuda mudou a muito. gestão, Nos né? ajuda- hoje o WhatsApp, quando eu comecei a fazer captação, era só aqui, ó. Telefone. Só telefone. Aham. Agora o WhatsApp é outra vida. Eu falo para as meninas, a vida de vocês é boa demais, É. A gente. gente WhatsApp. marcava consulta. Consulta. Consulta WhatsApp, médica pra falar de todo evento. mundo tem hoje uma página, todo mundo tem um Instagram. É muito fácil encontrar o médico hoje. Na nossa época, a gente tinha que fazer. O Lattes. Catar no Lattes. Gente, Era Lattes, Lattes, era o Lattes. Eu sou da época do Plataforma Lattes. Lattes, Pois é. É. Mas agora está facilitado, então os contatos preferenciais aqui, associações nacionais, isso aqui apareceu, né? Uhum. Talvez aqui tenham dado meio distorcido por conta daquela entidade, aquele que está trabalhando Sim, os internacionais, né? Eu acho que sim. E tá aqui as respostas, né? Que eu acho que a gente termina aqui a nossa abordagem, nosso spoiler aqui, né? Que é justamente do percentual de contatos, né? Desse percentual de resposta dos contatos iniciais, que foi uma Quantos pergunta que conversam? tu pediu, né? Para Ai. que as pessoas fizessem, ó, vamos dimensionar que trabalho que dá captar um evento. Quantos por cento te respondem, né? Nossa, é. E tá aqui o resultado, né? De 15 a menos de 20 fazem uma resposta, assim, tipo, nem falamos de conversão, nós estamos Sim, falando de de resposta. responder um e-mail. Simples Sim ou não, fato. obrigado, tchau. Isso, exato. Né? Sim ou não, Exatamente. você não recebe. Então, para você, se a sua meta é captar 50 eventos no ano, 20 eventos no ano, você vai ter falar que com os trabalhar 200. com os 200, pelo menos, para chegar A nesse gente limite. tem uma estatística, a minha vida de captação, geralmente era na entidade, no meio privado, né? Sempre trabalhei com centros de convenções, agora na parte institucional. Mas era muito triste, porque vamos lá, você enviava uma média a gente chegou a fazer esse dado na época, no Exponimed, de 100 envios para um retorno positivo. Positivo. Sim, Sim, queremos quero fazer. conversar. E destes 100 envios, menos de 10 retornos dizendo obrigada, mas já temos sede, obrigada, falaremos no futuro, estamos em troca de diretoria. Então, assim, é uma média realmente, você tem que ser tenaz e bastante Ó, persistente. tá aqui, ó. É. 3 ganhos para 10 candidaturas. E daí já tá lá na Já tá candidatura, Perfeito. né? Mas não tem Aí esse já dado. bateu muito na porta aí Mas de já tá no Sim. fim da vida, né? já. Meninas, muito obrigada. A gente acho que deu um super spoiler aqui. Já estão convidadas, né, Keila? Viu que é Com papo animado. certeza. Papo de captação nunca Ai, é acaba. bom demais. Cada dia a aquela gente coisa tem de mais veia que histórias. jorra, né? É muito uma animado. sensação muito gostosa É, dessa muita vibração gente vai de fazer. vocês. O próximo episódio é só BO. Só Tá? BO. Vai ser só BO de candidatura de Já evento. vou começar a fazer a listinha. Faz uma listinha e a gente vai terminar nesse astral, já pedindo pro pessoal ir lá na página da Uni, onde a gente vai botar lá Todos o link. os episódios E o link para fazer o download da pesquisa. Né? na Então, íntegra. na íntegra vai estar lá, mas vocês vão ter que passar lá na página e fazer o download. E depois a gente faz um episódio com mais resultados aqui, mais BOs. Obrigada, Gente, muito meninas. obrigada. Obrigada pela Obrigada. participação de vocês. Foi riquíssimo. Eu acho que o pessoal vai ficar com gostinho de quero mais. E esse episódio foi em agradecimento ao Expo Center Norte, que também nos cedeu aqui gentilmente esse espaço maravilhoso. E agradecemos também ao grande patrocínio do Grupo R1. Muito obrigada e até o próximo episódio.